Alô, alô! Boa tarde, salve, salve. Tô abrindo o programa e o capiroto aqui no meu ouvido, né? Soltando um monte de frases doces. Olha aqui, eu tô com o Léo Gomide, tô com Eduardo Panzi, de Mar Oliveira, pra gente falar de tudo, pô. Falar de futebol. O programa é de futebol, você quer que fale de quê, não é? Agora, deixa eu dizer uma coisa. Com a derrota do Vitória para o Corinthians, o Cruzeiro não voltou à zona de rebaixamento. Ou seja, alívio para o torcedor cruzeirense, né? E daqui a pouco nós vamos falar um pouco também sobre o jogo de ontem, mesmo tendo sido Corinthians e Vitória, nós vamos falar. Cruzeiro, então, deixou já no início da rodada a zona de rebaixamento e os jogadores querendo aproveitar o bom momento. O time está 4 jogos sem perder, veja aí. Foram 12 rodadas na zona de rebaixamento, 6 delas consecutivas. Mas o Cruzeiro, depois de vencer o Figueirense, tem um pouco de alívio. É muito importante, dá uma tranquilidade muito grande para nós. Agora tem que seguir tratando de somar de 3 pontos para ficar cada vez mais tranquilo. Apesar de a colocação na tabela, 16º, ainda não ser a ideal, já são 4 partidas sem derrota. Números que podem melhorar num cenário teoricamente favorável. O Cruzeiro tem em sequência Santa Cruz, América e Botafogo, todos aqui em Belo Horizonte. O momento ele é favorável, mas o momento ele não entra em campo, né? A gente precisa fazer acontecer as coisas. O próximo adversário é um concorrente direto e já fez a parte dele em casa. Os 2 jogos contra o Santa Cruz, você não pode perder os 2, né? Você tem que ter isso como meta, então a tendência é que a gente tenha um time muito forte, muito preparado para poder vencer. Mano Menezes não terá Henrique suspenso. Em compensação, Ariel Cabral está de volta à disposição. E um centroavante em grande fase. Nos últimos 4 jogos, Ábila deixou sempre o dele. Eu falei antes que ele venga para aqui, que era um cara que fazia muito gol, que era forte, que era muito inteligente para jogar. E bueno, acho que está dando seu fruto aqui no Cruzeiro. Que a boa fase do Matador Azul tenha sequência para que o Cruzeiro, que já vive dias melhores, continue respirando aliviado. O melhor momento nosso dentro do campeonato é esse. 4 jogos já sem perder, isso vai dando confiança, mas a gente tem que confirmar jogo a jogo isso. O jogo do Figueirense já ficou para trás, o nosso pensamento agora é voltado para o Santa Cruz, fazer uma boa semana de treinamento e poder vencer, para a gente cada dia mais ter essa confiança, cada dia mais o torcedor nos abraçar e cada dia mais os outros times que vierem jogar aqui nos respeitar. Alô, DJ Filé 2000, grande abraço aí, obrigado pela audiência, qualificado, hein, Filé? Esse é bom. DJ sempre te assistindo, né? É um programa de... só a nata só sucesso. Aí, ó, só a nata da música eletrônica, que beleza. Aqui, eu estava hoje batendo um papo lá na Band News, aliás, estamos na Band News de segunda a sexta, logo depois do Boechat, jornal Band News Minas, primeira edição, estou lá com Júnior Moreira, de Mar Oliveira e toda a equipe. O mundo está ouvindo a gente, cara. O mundo tá que audiência. Hoje a gente falando da final do Masterchef, aí liga o marido da menina lá. Tô ouvindo vocês, então traz a menina, porque ela vai ganhar, de Nova Lima aqui. Ela vai ganhar, mas traz o prato cheio também pra gente degustar. Bom, falando de futebol, falando do Cruzeiro, ontem tem uma relação direta. Dimar acho que não tem, brigou comigo na rádio, mas eu estou dizendo que tem. Uma relação direta do time que estava na zona de rebaixamento disputando o campeonato para aquele time que sai da zona de rebaixamento e vê um dos adversários, que é o Vitória, entrar e ocupar o lugar dele. Tem uma relação direta, sim, senhor. Agora, o time já está 4 jogos sem perder. Aí a gente fica, às vezes, discutindo sobre a questão de treinadores. Bom, treinador é isso... Você acha que... Vou começar com você, que está me olhando com esses olhos do gato do Shrek. Obrigado pelo gato. Você acha que o Mano mudou o time taticamente a ponto de você dizer que isso é que está fazendo a diferença? Ou o negócio do Mano foi só no leiriado? Ou um pouco das duas coisas? Boa tarde. Boa tarde, gato. Boa tarde quem está ligado na Band. As duas coisas. Não dá para cravar que foi uma só. Você pode falar que talvez uma esteja fazendo mais diferença que a outra. Eu acho que a cabeça fez mais diferença. Psicologicamente, o Cruzeiro é um time que se recuperou
Você vê em campo, é um time mais tranquilo, é um time que mesmo quando toma gol, não se desespera, continua tranquilo. Não é o caso do jogo contra o Figueirense, porque o Cruzeiro saiu na frente no início do jogo. Mas a gente já teve exemplos. Internacional, o Cruzeiro tomou um gol logo no início. Corinthians, o Cruzeiro tomou um gol logo no início. E manteve a tranquilidade, foi lá, buscou o empate, contra o Inter a virada, contra o Corinthians era para ter virado. Mas aconteceu o que aconteceu. O que aconteceu? Aquele pênalti esdrúxulo não marcado pela arbitragem. E a gente tem visto que o Cruzeiro é um time mais tranquilo. Então eu acho que psicologicamente o Mano conseguiu mexer com o grupo. Não dá para afirmar que era o Paulo Bento. Talvez o simples fato de se trocar o treinador e chegar um cara que deu certo no ano anterior, o cara já fala, nossa, agora a gente tem tudo para melhorar, já tranquiliza. Mas taticamente tem, claro, a participação do Mano Menezes. Ele é um grande treinador, a gente já falou aqui que foi a escolha acertada, era o cara certo na hora certa, porque o Cruzeiro deu sorte de outras equipes que ficaram sem treinador antes não buscarem o Mano. O Corinthians é um exemplo. Liberado também, né? O Corinthians é um grande exemplo, que agora e tem o contestado Cristóvão lá. O Cruzeiro deu essa sorte, claro que taticamente ele mexe em alguma coisa. Ele tentou mudar no último jogo, a gente criticou, ele viu que não deu certo, jogar só com um homem de marcação, que foi o Henrique. Já voltou contra o Figueirense com 2, Romero e Henrique, perde o Henrique para o jogo do domingo. Eu tenho quase certeza que permanece o Romero e volta o Cabral. Ele não vai fazer com Santa Cruz, pelo menos é o que eu acho, que ele fez contra o Coritiba. Deixar só o Romero e colocar outro jogador mais adiantado, porque viu que não deu certo, expõe muito o setor defensivo. Então tem muito tático do Mano, mas para mim o que mais mudou no Cruzeiro foi a cabeça. E claro, Everton, aqui, Sobis e Ábila. O Paulo Bento usou muito pouco desses dois jogadores, não porque ele queria usar pouco, porque eles tinham acabado de chegar. Sim. E o Ábila, ele tem média de 1 gol por jogo, se eu não estiver enganado. Ou então deixou... Se não é isso, é quase isso. Vai. E gol que deu vitória contra o Figueirense, gol que deu virada contra o Internacional, gol que deu um ponto contra o Coritiba, gol que deu 1 ponto contra o Corinthians. São gols importantes desse jogador. E o Sobis, que a gente sabe que faz a diferença. O Paulo Bento contou pouco com esses caras. E até o Robinho, porque o Robinho contundiu também, né? E o aproveitamento maior do Robinho também foi com o Mano. Então, isso também conta. Não é só o psicológico, mas tecnicamente o Cruzeiro também cresceu com esses jogadores que acabaram entrando. Agora, nessa questão psicológica, é fundamental o trabalho do Mano, muito mais até do que talvez ele tenha feito do posicionamento em campo. Porque quando você tem qualidade, é mais fácil você trabalhar, você tem a qualidade técnica, é mais fácil você trabalhar o posicionamento, a formação tática, agrupar os jogadores. Só que era um grupo que não estava se acreditando mais. Aí você chega com jogadores que não estavam participando daquele descrédito todo. Aí eles já têm, né, uma forma diferente de olhar. Você já coloca esse time para frente. E vem aqui, até o fato de fazer gol iniciando o primeiro tempo, iniciando o segundo tempo, pode até ser um trabalho psicológico também. É tipo assim, vamos pegar eles quando eles ainda estão desconcentrados, sem uma lógica. O Atlético tinha muito uma jogada inicial com o Cuca, se não me engano, não era, Léo? Que ele já vinha na velocidade no início do jogo, já tentava, já mandava a bola lá na frente e já tentava fazer isso. Saiu gol com o Marcelo Oliveira. Então, eu acho que isso também conta demais. Então, agora, você está vendo acontecer o contrário, né? Você faz o gol, você pode até levar sufoco, você pode até... Mas você já tem uma credibilidade naquilo que está sendo feito muito maior. O que fica claro para mim é que é o seguinte, quando o Cruzeiro estava... Eu não estou dizendo aqui, gente, que está boa, está navegando em águas límpidas e tranquilas. Não está navegando em águas calmas. O que eu estou dizendo é o seguinte, o Cruzeiro não era um time que criava muito. Sim. E a gente trazia isso aqui, inclusive em números. Perdia gol. Ele criava demais. Como o Cruzeiro perde gols. Aí o que o Mano fez? Para mim, posso estar equivocado, Léo Gomes vai falar disso aqui agora. O Mano chegou e falou assim, eu vou consertar lá atrás, porque lá na frente os caras estão criando. Isso aí. E agora com o Ábila, que é matador, facilita bem a minha vida. Tanto é que você, por mais que o Figueirense tenha um time razoável tecnicamente, de razoável para ruim, vai, tecnicamente, o Cruzeiro não sofreu muito com o Figueirense lá. Não. Por quê? Porque o sistema defensivo do Cruzeiro hoje é um sistema defensivo mais sólido. Então o Mano é especialista. Ano passado ele fez isso. Ele chegou... Hein? Ainda é a Mas pior defesa. mas não, eu tô falando do Mano para cá. É que contou muito com o que o Mano não fez. Falando do Mano para cá.
você vê um time mais consistente, mais bem posicionado. E, naturalmente, com um time que já criava muito, os caras estão acertando o gol. Mas do Mano pra cá continua tomando gol todo jogo. Mas você não acha que melhorou? Melhorou. Ele é muito menos acossado, como diria minha avó? Primeiro porque ele entendeu essa questão dos 2 homens de marcação. Segundo que ele agora tem um time titular. O Lucas sabe que ele é o titular, o Edmar sabe que ele é o titular, o Bruno Rodrigo sabe que ele é o titular, o Manuel voltou a ser o titular. Você está criticando indiretamente o Bento, né? Pelo que eu estou notando. É um ponto de crítica do Paulo Bento, as constantes mudanças. E a opção por não escalar o Manuel quando ele já estava bem. Ô Gomide, na verdade um amigo boicotou, era você para falar agora, ele já te atropelou. Mas enfim, a gente com muita diplomacia vai tocando e tal o programa. Você também vê assim, ele chegou lá atrás, está tomando gol, mas o time é menos molestado do que era antes. Vulnerável. Everton, eu acho que chegou e deu uma simplificada do que vinha acontecendo. Eu acho que a escolha das peças, como o Edu destacou, é um dos pontos também aí primordiais nesses 4 jogos aí sem derrota. Com todo respeito ao Fabrício Bruno, ao volante, o Bruno Ramires, né? Eu acho que está escolhendo o melhor para cada posição pelo que ele tem no momento. O Edu criticou a formatação tática do jogo contra o Curitiba. Mas contra o Curitiba tinha algumas baixas. E eu acho que aí optou por um time mais ofensivo e acabou não dando certo. Mas com todos os jogadores à disposição, acho que está simplificando, escolhendo quem tem de escolher mesmo para jogar cada partida. Mas eu vou dar uma discordada de você com relação a essa questão de sofre menos finalizações do adversário. Se a gente pegar o jogo de domingo, o Figueirense teve boas chances, Everton. E aí, eu acho que tem o goleiro trabalhou menos que em outros jogos. Menos, mas trabalhou. E aí, eu acho que até um ponto até legal a gente salientar é o seguinte. Foi o primeiro jogo, vamos dizer assim, de titular absoluto do Lucas França, por causa da lesão do Fábio. Anteriormente, jogou numa forma esporádica. É claro que você sofrer finalizações é muito ruim. Quanto mais você minimizar isso, mais próximo da vitória você está. Se você não sofrer nenhum chute a gol, você vai lá e faz ganha de 1-0, 2, enfim. Mas nesse jogo, eu acho que ele precisava ter trabalhado como ele trabalhou. Para a autoconfiança do jogador, do próprio elenco e do treinador. É que às vezes os números desmentem algo que a gente diz aqui. O que eu estou querendo dizer com isso? O Cruzeiro sofreu... O Figueirense deu 10 chutes agora, o chute passou tudo assim, longe do gol e tal. Só que você não viu em momento algum o Cruzeiro tomar uma pressão considerável do adversário. Pressão não foi. Não foi pressão. Mas, em alguns momentos, é claro que isso totalmente acontece. Não tem como você passar o jogo sem ser ali molestado nenhuma hora. Mas eu acho que trabalhou em alguns momentos em que o Cruzeiro já tinha um jogador a mais e poderia ter colocado um ritmo de jogo melhor. Eu acho que o Cruzeiro podia ter sufocado o Figueirense no domingo e esperou demais. Poderia ter matado o jogo, o Carlos Alberto foi expulso, poderia ter matado o jogo ali em 5, 10 minutos, se quisesse, e se tivesse imprimido um futebol, tipo assim, mais ofensivo. Só que acabou sofrendo alguns chutes. Teve um chute do Rafael Moura, teve um cabeceio no escanteio. Uns 3. No primeiro tempo teve uma bola na trave e no mesmo lance o Bruno Rodrigo parece tirou a bola em cima da linha. Eu não consigo enxergar. Eu consigo ver o Cruzeiro um pouco mais organizado. De fato, melhor. Agora, imagina só, você pega um time que está na zona de rebaixamento, vai jogar lá em Florianópolis contra o Figueirense, sabendo que lá é muito difícil jogar contra o Figueirense, principalmente ganhar do Figueirense lá dentro. O Cruzeiro vai lá, não joga mal, não é muito incomodado durante o jogo, vence o jogo. Quer dizer, a gente tem que, resumindo tudo que eu falei até agora no programa, já tem o quê? Tem quase 20 minutos para o Mano é bom pra cacete. Sabe o que é o melhor de tudo? É que você olha pra tabela, onde está o Cruzeiro, lá embaixo, aí você põe aqueles gráficos que o pessoal gosta de fazer com as setinhas, né? De desempenho. Mapa de calor. Internacional, Vitória, Figueirense, Santa Cruz, América, todo mundo com a setinha vermelha para baixo. O Cruzeiro a setinha verde para cima. Subiu. Ele é o único que está lá embaixo que está dando demonstrações que dá para sair dali. Todos os outros
nesse momento, dão demonstração que estão afundando. Principalmente o Internacional de Porto Alegre. Olha lá na tela para você, para te ajudar. O Cruzeiro e o Botafogo, talvez. O Coritiba é um time que tem sido mais regular. Regular, não que bem demais, mas que tem mantido ali, tem se mantido fora. De novo. O Botafogo está respirando, o Cruzeiro começa a respirar. Agora os outros, principalmente o Inter. É uma queda, né? Eu acho que o primordial a se evitar agora é o seguinte: se a gente pegar os números do Brasileirão, o América, desde a segunda rodada, tá aí na zona de rebaixamento. Aquele tracinho lá no Internacional é o quê? O formato de um caixão? Deve ser a setinha. Há 19 rodadas, não alterou a posição. Permaneceu na posição. O América, há 19 rodadas, está na zona de rebaixamento. Tô com uma colinha aqui, mas ela é boa. O Cruzeiro tem 12 rodadas, esteve 12 rodadas já na zona de rebaixamento. E eu acho que o exemplo que o Cruzeiro tem que pegar é Botafogo e principalmente o Sport. O Sport já esteve em 13 rodadas na zona do rebaixamento e hoje, 12º, 26 pontos. Por mais que seja um time que pede muito ponto fora de casa, é muito difícil o Sport ganhar fora de Recife, mas como mandante, ele faz a muito diferença. difícil e vai ser a campanha para salvar o Sport jogando como mandante. Então, tem time que já ficou tantas rodadas como o Cruzeiro na zona de rebaixamento e hoje está ali numa situação, entre aspas, um pouco mais confortável. Eu acho que evitar essa gangorra aí, de uma rodada fora, aí volta, né? Aí joga como mandante, sai de novo, só que aí joga como visitante e volta para a zona de rebaixamento. Eu acho que evitar isso vai ser o primordial. Então o Cruzeiro precisou de 21 rodadas para somar 23 pontos. Isso. E tem mais 17 para somar mais 23. No mínimo, né? Isso para sair de rebaixamento. Para sair do rebaixamento. Então, no mínimo, mais em 17 rodadas, ele precisa somar, no mínimo, o mesmo número de pontos que ele somou até agora em 21. Não é fácil, mas se considerar tudo isso que o Eduardo diz, que a gente mostrou ali, que um time está em ascensão, é possível. E é bom destacar que 2 dos adversários do Cruzeiro ali na tabela... Ô, Lincoln, dá para colocar novamente, Lincoln? A tabela de classificação, só para ajudar aqui... Só para ajudar aqui num detalhe, é bom destacar que o Cruzeiro está ali, 16º. O jogo com o Internacional é fora. Mas é a última rodada. Não, eu sei, mas rodada, o jogo com o Sport também é fora. Botafogo em casa. Botafogo é aqui, São Paulo é fora, Chapecoense é aqui. Vitória é fora. E o Vitória é fora. Então, queira que não, tem um América, né? Mas é aqui em Belo Horizonte. As 3 próximas rodadas vão tirar o Cruzeiro de vez isso aí. Eu também acho. Eu não estou cravando, não. Não. Eu estou analisando... Se soma 9 pontos... Eu estou analisando qual a obrigação do Cruzeiro. Obrigação. Santa Cruz, América e Botafogo em Belo Horizonte são 9 pontos que o Cruzeiro tem que somar os 9. Não adianta. Depois ele tem São Paulo, Morumbi e aí é o clássico com o Atlético no Mineirão, que isso conta a favor do Cruzeiro. Ele manda o clássico no Mineirão, é a casa dele, é a torcida dele. Sim. Então isso também conta a favor do Cruzeiro. Você vencer um clássico num momento desse, de quase meio de retorno, e você avançando, tendo um start aí no seu retorno, seria importantíssimo. Então esses próximos 5 jogos, a gente falava sempre em 3, né? Eu já coloco 5. Eu incluo aí São Paulo no Morumbi e Atlético no Mineirão. O Cruzeiro tem que somar 12 pontos no mínimo. No mínimo, 12 pontos. Mas os dois, só para complicar essa coisa que eu estou falando, os 2 próximos fundamentais. Por quê? Os 3 próximos? Não, mas o caso do Botafogo ainda está meio equilibrado. Eu estou dizendo assim que a Santa Cruz e a América já estão lá embaixo e tal. Porque depois disso, você começa a ter times que estão brigando lá para cima. Daí você começa a ter times que estão na metade. Daí você começa a ter times que já estão desesperados, como é o caso do Vitória, que vai pegar o Vitória meio que no desespero. Aí o nível de dificuldade é diferente. Os próximos 2 tem que garantir para você ter aquela respirada e falar, eu realmente estou acreditando que daqui para frente eu estou subindo. Então, os próximos 2 eu acho fundamentais. O Botafogo ainda tem uma regularidade, dá para você, né? Mas depois disso... Ontem a gente estava discutindo aqui sobre a importância do Henrique. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco porque a gente está falando do Henrique. A importância do Henrique. O Henrique fez o gol, depois errou lá atrás e tal. Então ficou uma discussão em cima da importância do Henrique nesse sistema defensivo do Cruzeiro ali. É importante? Não é? É um jogador que faz a diferença? Está fora do próximo jogo? É ruim e tal? Aí olha aqui o Twitter. Pegando carona no que a gente discutiu ontem, o Paulo Roberto está dizendo, vocês insistem que o Henrique é importante para o time do Cruzeiro. Lê do engano. Ele é o elo perdido do desajuste desde 2015.
Eu respeito demais, mas eu não concordo. Eu não concordo em nenhuma parte dessa mensagem. Olha, do mesmo jeito que a gente está todo dia na casa do torcedor, alguns que participam com a gente pelo Twitter estão todo dia participando. Paulo Roberto é um. Eu acompanho muito rede social e o Paulo Roberto, ele sabe de futebol. A gente às vezes percebe alguns torcedores, telespectadores sabem muito de futebol. Ele é um. Só que o Paulo Roberto tem uma quizumba com o Henrique, que o Henrique pode jogar bem, meter 3 gols, pedir música, que o Paulo Roberto vai ver o copo vazio. Então, eu acho que é mais quizumba dele. Conheço o Paulo, grande abraço para ele. A gente já até encontrou com ele uma vez no Diamond. Estava com o filhinho dele. Ah, me lembro dele. Só que ele tem uma quizumba com o Henrique. Então, do Paulo eu desconfio, viu, Paulo? Desconfio muito. O Henrique melhorou demais. Você não pode contar que a gente sai junto, porque perde o encanto das brigas. Não, a gente encontrou por acaso no Diamond. E você estava até brigando no dia. Encontrou por acaso, a gente nunca sai junto. Só no show do Iron Maiden, no Diamond, no almoço do tiozão aqui. Como é que é o nome do tiozão aqui do almoço, Capiroto? Não, é o tiozão do almoço mesmo? Tiozão do almoço. Sidney, tem um restaurante aqui na rádio aqui. Nossa, a comida do cara é boa. Eu vou lá e linguiça apimentada, pô. Mirante da Rádio, que chama o bagulho lá, o restaurante dele. Bom, o tiozão é fera. A turma reclama do churrasco, ele manda o churrasco ir embora, a turma da banda. Isso é doido. Gente gosta da linguiça apimentada do Sidney. Mentira, tô brincando. A comida é boa. Olha aqui, então já discutiu aqui e tal, e a torcida do Atlético está ali. Pô, vocês vão falar do Atlético? Só mais um detalhe rápido, ainda que envolve o Cruzeiro. O Cruzeiro somou quantos pontos contra o Corinthians? 1. Por quê? Mas porque não teve o pênalti. Teve no mínimo um pênalti no Ábila que não deu. 1 pontinho, não foi? Foi. Tá. O Corinthians ontem somou 3 pontos diante do Vitória. Por quê? Né? Por quê? Porque, no mínimo, teve um pênalti claríssimo para o Vitória, não assinalado. Sim. Né? O Corinthians somou 1 ponto contra o Figueirense. Num lance agudo, na disputa de bola do Dodô com o Cássio, no mínimo era para expulsão. Não era pênalti, foi fora da área. No mínimo era para expulsão. No momento em que o Figueirense estava melhor no jogo. Isso. Aí somou mais um pontinho. Então nós estamos falando de 5 pontos na tabela. 5 pontos na tabela. Eu vou fazer um desafio ao pessoal que está em casa. Tira o 5 para ver onde ele vai. Me fala de um time que teve tantos benefícios como o Corinthians teve nessa fase da competição mais uma vez. Sempre ano passado aconteceu. Fim do turno e início do retorno. Sempre a mesma. Fora os cartões amarelos não dá. É complexo não tem relação, mas é complexo de vira-lata? Não. Não é, sabe por quê? E eu estava falando isso na redação. Porque tem outro time que é sempre visado em questão de arbitragem, que está fazendo um grande campeonato e ninguém fala de arbitragem a favor dele, que é o Flamengo. O Flamengo sempre foi a arbitragem, né? Mas tem feito um ótimo campeonato, sem casa. O Flamengo não tem casa. Montou um bom time, trouxe bons reforços, manteve um treinador que ninguém conhece e faz um bom campeonato e ninguém está falando de arbitragem. Então não é complexo de derrotado, de tudo para São Paulo e Rio, não, a gente está falando de um específico. E campeonatos seguidos têm acontecido dessa forma. E eu estou dando o exemplo de um que a gente sempre falou a respeito de arbitragem, que esse ano faz um ótimo campeonato, tem jogado bem, com sérios problemas, que não tem casa, jogador machucado, etc., sem treinador, mas que até agora ninguém falou, pelo menos o que tem falado do Corinthians, do Flamengo de arbitragem. O Flamengo está indo pelos méritos dele. Não, e até porque você questionar algo que está nítido ali, que houve um erro... Tem ninguém inventando história. É o nosso papel também, né? Eu acho que é no mínimo curioso. Você pode colocar como no mínimo curioso, porque não dá para você comprovar nada. Então, você tem que ressaltar. E os 3 erros que você destacou aqui foram 3 erros crassos. Tô lembrando dos recentes. E que decidiram jogos. Foram resultados que decidiram jogos. Ontem estava 1-0 para o Vitória, teve um pênalti claríssimo cometido pelo Fagner. Uma bola cruzada que a bola pegou na mão do... Chegaria na cara do gol e não chegou porque tocou na mão dele. Estava até conversando com o Edu antes do início do programa. A distância de onde aconteceu a tentativa do cruzamento para onde estava o Fagner era uma distância suficiente para o jogador saber que a bola já estava vindo na direção dele, para ele virar as costas, para ele colocar o braço para trás. Não, simplesmente largou o braço, colocou lá, interferiu a direção da bola, mas não foi marcado. Veja bem,
mais uma vez eu vou dizer que eu não acho que os caras se reúnem, a CBF, os árbitros da CBF se reúnem num grande teatro e fica alguém lá na frente falando, gente, nós temos que ver. Não é isso. É que inconscientemente ou até conscientemente, eles afinam. Eles afinam. A gente tem que falar isso. É coincidência inconsciente, mas não é. A gente falou eu estou falando a pior das hipóteses. Você pode trazer como um dos motivos pelas pipocadas. E não depois é interpretação. Põe a entrevista do André Sanches aí de novo. As determinações da CBF... naquele pênalti de ontem, eu comentava com o Pan o seguinte, as determinações da CBF, elas podem ou não ser aceitas. Na maioria das vezes, e na maioria dos casos de algumas equipes, elas não são aceitas. Mas no caso do Corinthians, isso é a nova regra, isso é a determinação da CBF. Por quê? Por que com os outros é diferente? O questionamento que a gente faz, e aí o árbitro é fácil, eu interpretei dessa forma, é a determinação da CBF. Por que funciona com o Corinthians e não funciona com o outro? Por quê? E mais uma vez, lá não dão devida importância ao assunto. Ninguém discutiu isso. Lá fora, ontem eu escutei, eu estava ouvindo 280 rádios ontem. Ninguém tocou no assunto para ser discutido. Aí está o problema. Mas sabe quem é que quando vai a coisa fica normal, corriqueira, quando a coisa acontece sempre, as pessoas consideram como uma coisa normal. Ou seja, um erro que deu mais 3 pontos para o Corinthians, saiu de uma jogada que foi legal, né? Legal, foi pênalti ali para o Vitória que o árbitro não deu. E aí mais uma vez. Então, o Eduardo lembrou bem de um vídeo do André Sanches, onde ele diz claramente. O Corinthians, qualquer outro clube do Brasil, se quiser ser campeão, tem que ser roubado. Agora, olha, vamos continuar na discussão, só essa aqui, até para servir de subsídio para você, Edu. Olha esse tweet aqui do Daniel Lopes. Parem de falar de arbitragem. Sabem como o Cruzeiro foi 3 vezes campeão brasileiro em pontos corridos? Passando por cima disso. Sim, concordo. Meu nobre Daniel Lopes, poderia ter sido 4 vezes campeão. Concordo também. Talvez 5. Poderia ter sido tetracampeão brasileiro, só na era dos pontos corridos. Porque o Sandro Meirahit, no apito, tirou o título do Cruzeiro. Ou não, ou eu tô falando groselha. Esse mesmo torcedor, 2010 aconteceu isso. Esse mesmo torcedor que escreve isso no Twitter é o que vai lá e xinga o juiz de ladrão, que reclama a semana inteira e depois vem falar, é porque, parabéns, ganhou 3, você está certíssimo, poderia ter ganhado 4, poderia ter ganhado 5. Agora, eu acho pouco e bom, bem feito. Sabe quem é que vai reclamar? Só o Vitória. Sabe quem que reclamou quando o Cássio fez a falta fora da área e não foi expulso? Só o Figueirense. Quando teve o pênalti no Ábila, quem foi na CBF? Só o Cruzeiro. Os clubes não se unem. É sempre o prejudicado, só vai um, o resto fica rindo. Tá vendo? O torcedor, ele ficou rindo. Porque foi o Vitória. O meu foi 3 vezes. Dançou. Mas quando é o dele, fica pé da vida. Assim como o Flamengo não gritou porque o que me estranha muito, Daniel Lopes, é que você está falando que não é para falar de arbitragem, mas no jogo do Cruzeiro contra o Corinthians, que o Cássio quase arrancou o joelho do Ábila, você achou normal? Você não pode ter achado normal, cara. Ninguém achou normal. Porque ninguém achou. Ninguém achou. Isso rodou o mundo aí, o pessoal discutindo. Aí você fala, não, tem que falar, sabe por quê? Faz parte do jogo. Erro de arbitragem, gol bonito, gol feio, falta, o rara, tudo faz parte do jogo. E nós vamos discutir aqui, cara. Nós vamos discutir aqui. Eu não sei qual é o problema. Vamos para o Twitter de novo aqui, que eu estou achando vocês muito calados hoje. Meu Deus, achei que era o Douglas Santos participando. O Wilton Mello está dizendo, se houvesse o desafio no futebol, Corinthians e Flamengo jamais seriam campeões. Verdade. Ontem a vitória foi garfado. Verdade. Se tiver desafio, você é louco, bicho. Aí parar de ter uns 10 desafios no jogo. Mas limita, põe 2 por tempo. Mas eu não te digo que não seria uma excelente saída. 2 por tempo? Você acha que tem que ter, Gomes? O futebol deve chegar a esse ponto? O voleibol chegou, mas não dá para comparar as modalidades. O voleibol você tem 25 pontos no site convencional. Mas ia ser muito legal. Imagina. Eu acho que deveria existir, mas assim, deveria ser muito estudado também em quais circunstâncias você poderia parar o jogo ali, por exemplo. O lance ali do Vitória ontem, a bola pega na mão do Fagner, ela não sai para lateral nem nada. Você pode recuperar a bola e tá o time inteiro do Vitória no campo de ataque e você armar um contra-ataque que seja quase iminência de gol. Você vai parar o jogo? Não. Tem essa questão. É difícil. Quando o jogo será paralisado para que, não, vamos botar no telão ali, mas quando a jogada claro parar. que deve existir. Por exemplo,
talvez, se iniciar com jogadas de impedimento, talvez. Deixa o lance prosseguir. Bola entrou ou não entrou? Gol. Mas espera aí, vai passar pela análise ali para ver se foi gol ou não. Não estava impedido. Marcado o gol. Por exemplo, teve um lance do Atlético contra o Atlético Paranaense no domingo que o Robinho não estava impedido e saiu um gol. Poderia ser paralisado e ser analisado. Agora, um lance desse de mão, que pode acarretar ali num contra-ataque, determinar como você vai paralisar o jogo, eu acho que é muito difícil. Deixa eu chamar um rápido intervalo, Laicá. A gente segue na volta para falar do Atlético, convocação de Rafael Carioca, repercussão de tudo isso. Vamos falar também dos preparativos do Atlético para o jogo do final de semana. Aliás, não, final de semana o quê? Amanhã, por Copa do Brasil, Ponte Preta, Mineirão, estaremos todos lá e você também. Até já. Os donos